Oi. Bom dia, professor. Oi. Bom dia, professor. Oi. Bom dia, Isa. Bom dia, Pipoca. Já mandei você comandar aí a bagaça. Eu não, você mandou a Letícia. Ixi, Putz, tá eu mesmo. tudo bem? Tudo bem, pode deixar, professor. Putz, é que pulou o negocinho. Relaxa, relaxa, E quando fui apertar, foi mais rápido. relaxa. Tudo certo. Bom dia, professor. Opa, beleza. David, Oi. já viu quem é co-host? Ih, droga, a casa caiu. Por quê, O hein? que vai e volta, Dê. Pois é, justiça divina. Por que a casa caiu? Porque ele fica me ameaçando, falando que quando ele for co-host, ele vai me mutar o tempo todo, vai me tirar da sala. Ah, entendi. Entendi. Ô, Pipoca, me coloca também de co-host. Não, professor, relaxa que eu tô fazendo o trabalho certinho. Fica tranquilo. Na próxima aula é você, David, tá bom? Beleza. Ah, Letícia, só pra te avisar, na maioria das vezes eu que sou o co-host, né? Então, toma cuidado. Tenho medo, não. Bom, gente, ó, conforme eu falei, a gente vai começar com aquele clipezinho que eu fiz lá, em 2017, acho, sei lá, me lembro mais. Vamos ver se eu consigo, né? Ele tá aqui, ele não tá baixado, porque ele é direto do YouTube, né? Então vamos ver se eu consigo. Aí, eu tenho que fazer o seguinte, tem que clicar aqui com o botão aqui o computador, share, ó, stop share. Eu preciso entrar. Ah, não, ele está aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão. Vamos ver. Share. Vocês estão vendo? Sim, Uma tela verde? sim. Tá, beleza. Então eu vou soltar. Vamos ver se vai ter o áudio, né? Eu já habilitei o áudio lá, tá? Vamos ver? Se por acaso não tiver o áudio, já me avisa, que a gente tenta resolver aqui, tá? Mas de qualquer forma, vou passar 2 vezes, que ele demora 1 minuto e 19. Para revisar Tec-Tep em 1 minuto e 19, hein? Que beleza, hein? Vamos ver? Vamos ver se vai.
Olha aqui, mano. Aqui é o Pipoca, o professor. Aqui não tem magia. Aqui tem é muita energia. A energia cinética é fácil de aprender. MV quadrado sobre 2 não dá pra esquecer. E o trabalho da resultante é só subtrair. Final menos inicial, o trabalho tá aí. Forças conservativas já é outra história. Pois o seu trabalho independe da trajetória. Força elástica, elétrica, gravitacional. Inicial menos o final é o teorema da energia potencial. Energia potencial, gravitacional, vamos falar. É o famoso e bonito MG. Energia potencial, gravitacional, vamos falar. É o famoso e bonito MG. Energia potencial, gravitacional, vamos falar. É o famoso e bonito MG. Energia potencial, gravitacional, vamos falar, moçada. É o famoso e bonito MG. Meu Deus, que matéria bacana. De semana em semana, pega na massa e gama. Meu Deus, que matéria bacana. De semana em semana, pega na massa e gama. Meu Deus, que matéria bacana. De semana em semana, pega na massa e gama. E aí? Pipoca Escutaram? mito. Prof, Sim. muito top. Escutaram? Direitinho? Aham. Sim. Tá, vou passar de novo, tá? Prof, depois manda o link lá no grupo. Eu vou tentar achar aqui. Era bacana. De semana em Tem mais alguém entrando aí, não? Não, agora não. Tá, então vou passar de novo. Agora, presta atenção. Agora já viram uma vez a bobagem toda, a besteirada toda. Agora dá uma olhadinha nas formulinhas que aparecem, etc. Tá? Vamos lá. Olha aqui, mano. Aqui é o Pipoca, o professor. Aqui não tem magia. Aqui tem é muita energia. A energia cinética é fácil de aprender. MV quadrado sobre 2 não dá pra esquecer. E o trabalho da resultante é só subtrair. Final menos inicial, o trabalho tá aí. Forças conservativas já é outra história. Pois o seu trabalho independe da trajetória. Força elástica, elétrica, gravitacional. Inicial menos o final é o teorema da energia potencial. Energia potencial, gravitacional, vamos falar. É o famoso e bonito MG. Energia potencial, gravitacional, vamos falar. É o famoso e bonito MG. Energia potencial, gravitacional, vamos falar. É o famoso e bonito MG. Energia potencial, gravitacional, vamos falar, moçada. É o famoso e bonito MG. Meu Deus, que matéria bacana. De semana em semana, pega na massa e gama. Meu Deus, que matéria bacana. De semana em semana, pega na massa e gama. Meu Deus, que matéria bacana. De semana em semana, pega na massa e gama. Como é que eu paro isso? Pra gente parou já, professor. Já, né? Tá. E aí? Legalzinho? Patrocinado, hein, professor? Aí sim. É. Isso aí foi uma loucura. Pro, como que tá o nome mesmo? Não, se você colocar no YouTube Professor Pipoca Sprite, aparece. Beleza. Eu mandei lá no grupo, acho que a Lari também mandou. Como é que Sim, sai eu mandei daqui? dos alunos. Como é que sai daqui agora, hein? Professor, para de compartilhar a tela do YouTube e aí depois você coloca se tiver. Então, eu não estou aparecendo. Está compartilhado ainda?
Tá no vídeo ainda. Sim, pronto, na página do Stop YouTube. sharing. Ah, pronto. Foi? Foi. Foi, né? Tá bom, beleza. Bom, é isso aí. Isso aí foi uma história muito louca. Você sabe que essa letra aí, os caras me ligaram para eu fazer, era uma quarta-feira, às 6 horas da tarde. E ligaram para mim. Eu falei, eu não faço esse tipo de trabalho. Eu não canto na sala. Mas era uma produtora de uma agência, né, que foi minha aluna. Ela falou, professor, mas você canta. Eu falei, não, eu canto música, que eu cantava lá na classe, violão, gaita, essas besteiras todas que eu faço. Mas essas coisas de musiquinha, de física, essas coisas eu não costumo fazer, e nem gosto, inclusive, né? Bom, professor, mas eu estou precisando, porque isso aí foi um mote para a mudança do sabor da Sprite. E foi exatamente na época do Enem. Quer dizer, o mote era o Enem, fazer uma revisão para o Enem e lançar o Sprite. Aí eu falei, eu não faço, tá, professor, pensa, tá, mas para quando é? Falei, para hoje. Mas como para hoje? Bom, não sei. Aí eu fiquei pensando, tal. Aí eu tinha um aluno meu lá quando eu dava lá no Arquidiocesano, que o cara fazia rap pra caramba, rapidão assim. Eu liguei para ele, falei qual era a história. Eu falei, tá pensando em fazer da matéria que a gente tá tendo agora, que é energia, né? Aí eu falei, mas só que precisa para hoje. Aí ele, relaxa, 20 minutos tá aí. Não deu outra, 20 minutos tinha 4 estrofes prontas. Aí eu arrumei, né? Arrumei o jeito de falar da física, que ele errou algumas coisas e tal. Aí mandei para a menina. Ela falou, tá bom, vamos mandar para a agência, para o cliente, se o cliente gostar. Aí 2 dias depois falou que foi aprovado. Eles fizeram essa batida dessa música, desse rap, foi uma produtora de áudio que fez. Então eu fui gravar só o áudio primeiro, numa produtora. Aí eu gravei das 2 às 4 da tarde. Saí de lá às 4 da tarde e fui para a produtora de vídeo. E aí eu tive que fazer todas essas macaquices aí, né? Só que com fundo verde, aquelas coisas, né? Chroma key. Aí depois teve essa baita edição que eles fizeram aí, tá? Bom, é isso. Gostaram? Ficou bom, Muito, muito bom. Legal. A edição foi boa mesmo. Bom, gente, então vamos lá. Hoje nós temos um trabalho duro hoje, hein? Nós vamos fazer os exercícios da aula 22, porque eu fiquei a aula passada praticamente toda demonstrando o TEP, e vou dar a aula 23, que eu vou demonstrar o TEM. E aí depois a gente só fica com exercícios em geral, tá bom? Bom, lembrar então o TEC, que é o Teorema da Energia Cinética, e o TEP, que é o Teorema da Energia Potencial. Lembrar que energia cinética é fácil de aprender. mv² sobre 2 não dá para esquecer. Pronto, aí você guarda. E a energia potencial que a gente está estudando são de 2 modalidades. Energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Potencial gravitacional, mgh. Potencial elástica, kx² sobre 2. Tá bom? Os exercícios dessa aula são bem fáceis, tá? Vai ser bem tranquilo. Então, vamos começar logo pelo primeiro da Unicamp. E isso cai bastante, viu? Tem uma aceitação boa nos vestibulares. Então, o primeiro exercício da Unicamp diz assim, as eclusas permitem que as embarcações façam a transposição dos desníveis causados pelas barragens. Além de ser uma monumental obra de engenharia hidráulica, a eclusa tem um funcionamento simples e econômico. Ela é nada mais do que um elevador de águas que serve para subir e descer embarcações. A eclusa de Barra Bonita, no Rio Tietê, tem um desnível de aproximadamente 25 metros. Não sei se alguém já foi para Barra Bonita,
já foi ver essa eclusa que tem lá. Qual é o aumento de energia potencial gravitacional quando uma embarcação de massa 1,2 vezes 10 a quarta quilogramas é elevada na eclusa? Então, ele pede qual é o aumento de energia potencial gravitacional. Então, um problema bastante simples, que esse aumento, a energia potencial do tipo gravitacional, é mg, a altura que ele estava. A altura que ele estava no nível 0 até a altura que ele vai chegar. Isso me dá um aumento, ou um ΔH, que me dá o aumento de energia potencial. Só isso. Muito fácil. Aí, a massa da embarcação é de 1,2 vezes 10 a quarta. O G da gravidade é 10. Ah, professor, não está dado aqui no exercício. Prova da Unicamp. No começo da prova, você vai ver todas as constantes que você precisa, hein? Tá? E o ΔH, a altura que ela foi elevada. Certo? Só isso. Bem simples o problema, tá? Isso aqui dá aproximadamente, eu vou passar meio rápido essas contas, tá? Isso aqui dá 3 vezes 10 a sexta joules, tá? Porque, ó, 1,2 vezes 25 dá 300, dá 30, né? E aí 30 vai ficar 10 a sexta. Tudo bem? Resposta D. Alguma dúvida? Fácil? Simples? Simples. Vamos lá. Segundo. Também, ó, Unesp, bastante comum esse tipo de exercício. Uma pessoa com 80 quilogramas de massa gasta para realizar determinada atividade física a mesma quantidade de energia que gastaria se subisse diversos degraus em uma escada, equivalente a uma distância de 450 metros na vertical. Eu já vou escrever, ó, a altura que ele vai chegar, ou a distância vertical de 450 metros, com velocidade constante, num local onde o G é igual a 10. A tabela a seguir mostra a quantidade de energia em joules contida em porções de massas iguais a alguns alimentos, tá? Então, você tem porções aqui, ele fala, repara que ele fala no exercício em joules, mas, na verdade, a tabela está em quilojoule, tá? Bom, então, o que ele quer dizer nessa tabela? Uma porção de espaguete, 360 quilojoules. Chocolate, 2.160. Muito bem. Ó, batata frita, 1.000. Castanha de caju, que o pessoal fala, faz tão bem para o ser humano. Olha a energia, 2.400. Bom, considerando que o rendimento mecânico do corpo humano seja da ordem de 25%, ou seja, que 1/4 da energia química ingerida na forma de alimentos seja utilizada para realizar um trabalho mecânico externo por meio da contração e expansão de músculos para repor exatamente a quantidade de energia gasta por essa pessoa em uma atividade física, ela deverá ingerir 4 porções de... Então, ó, ele fala que a quantidade de energia que a pessoa gasta para subir esses 450 metros corresponde a uma certa quantidade de uma porção de alimento que ele tem que ingerir. É simples. Então, você vai ver qual a energia que você gasta para subir esses 450 metros. Tá? Só que você só tem o quê?
O que ele fala aqui que é importante? O rendimento mecânico do corpo humano é da ordem de 25%, ou seja, 1/4 da energia química ingerida na forma de alimentos para seja utilizada para realizar esse trabalho mecânico. Então, qual é o trabalho mecânico que esse cara vai conseguir? Bom, é a energia que ele armazena ou o trabalho que ele gasta. Então, de novo, MGH. Só que é 25% só disso. Então, ele fala, 25%, ou seja, 25% é 1/4. Isso aqui corresponde a 25%. Então, é isso que eu vou ter que ingerir para comparar com o gasto de energia. Então, a massa do cara é de 80, G é 10, 450 metros, vezes ainda esse 1/4. Certo? Bom, se a gente for fazer essa conta, 4 por 8 dá 2, isso vai dar 90 mil. Vai dar 90 mil joules, correto? Que corresponde a quanto? 90 mil joules. Corresponde a 90 quilojoules. Certo? Agora, isso corresponde ao trabalho que ele precisou fazer. É isso, na verdade, que ele vai gastar de energia. Ora, quanto que eu preciso de comer dessas porções aqui, desses alimentos, para equivaler isso? Aqui tem um dado que a gente pode marcar uma bobeira, no finalzinho, exatamente a quantidade de energia gasta por essa pessoa em sua atividade física, ele deverá ingerir 4 porções. Então, aqui tem essa pegadinha. Na verdade, eu tenho que multiplicar isso aqui por 4. Então, se eu multiplicar por 4, dá 360 quilojoules. E aonde eu tenho 360 quilojoules de alimento aí? No espaguete. Então, a resposta é E. 360 quilojoules. Tudo bem até aí? Vou bater uma fotinha. Muito bom. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Terceiro exercício. Bem fácil também, tá? Bem conceitual. Bom, ele fala assim, que a energia potencial armazenada por um corpo num ponto A é 40 joules. Então, eu vou escrever, a energia potencial armazenada por um corpo no ponto A é 40 joules, tá? Ao se deslocar para um ponto B, é de 60 joules. Ele não falou qual é a modalidade, tá? Então, por isso que eu nem vou fazer um desenho aqui, eu só vou marcar isso. Porque ele fala, primeiro, item A,
Calcule o valor do trabalho das forças conservativas. Como é que se calcula o trabalho das forças conservativas? Como é que se calcula isso? Utilizando o TEP. Agora, cuidado, hein? Não esqueçam. O TEP é energia potencial inicial menos a energia potencial final, hein? Lembre-se que isso não é um delta, é uma diferença. E que, portanto, a potencial inicial é a no ponto A e a potencial final é a no ponto B. Certo? Portanto, o trabalho das forças conservativas será a energia potencial inicial, 40, a final, 60. Repara que isso dá quanto? Menos 20 joules. Bom, isso aqui tem um resultado importante, esse menos 20 joules, e ele te faz essa pergunta no item B, que eu quero chamar a atenção. E ele pergunta, esse movimento do corpo foi forçado ou espontâneo? Você vai lembrar o quê? Que quando o trabalho das forças conservativas é na negativa, na negativo, a gente falou que é forçado o trabalho. E o que é que corresponde a um trabalho forçado? Corresponde a um ganho de energia potencial. É aquela história, né? Se eu pegar essa caneta e levar aqui para cima, ó, o trabalho é forçado e ele ganha energia potencial. Trabalho da conservativa forçado, ganho de energia potencial. Trabalho da conservativa espontâneo, perda de energia potencial. Tá? E o C, o que ele fala do C? Ele quer saber se o trabalho das forças conservativas seria um valor diferente se o corpo percorresse uma trajetória diferente, outra trajetória. O que a gente sabe? Resposta: não. Por que não? Está até bem característico no clipe. O trabalho das conservativas não depende da trajetória. Isso a gente mostrou e provou para você na aula passada. Tudo bem até aí? Você vê que, se você lembrar bem, o trabalho que nós fizemos na aula passada foi duro para a gente demonstrar esse teorema, tá? Demonstrado, putz, demonstrou é mó tranquilão usar isso aí. É bem fácil mesmo, tá? Ô, professor, é que eu não consigo levantar a mão, mas na tarefa teve um exercício que falava sobre o bombeamento de água num poço. E aí perguntava sobre a energia potencial gravitacional, conforme a água ia subindo. Conforme a água vai subindo, há um ganho de energia potencial gravitacional? Sim. Mas há uma perda de energia do operador. Então, se você, por exemplo, é o operador e você está usando um poço de água, você está puxando a corda, você está o quê? Gastando energia. Essa energia está indo para quem? Para a bomba, para o bombeamento. Então, no caso, é a bomba, né? Então, a bomba está gastando energia, está transformando para o poço, tá? Tem ganho de energia, sim, tá bom? Veja que o referencial você usa onde você quiser. O referencial, por exemplo, você usa no fundo do poço.
É que eu tava pensando só na bomba em si mesmo, sabe? Pensando na subida da água. Entendi. Essa subida da água corresponde à energia gasta pela bomba, tá? Entendi. Beleza. Obrigada. Bom, e o exercício 4, que é da Unesp, que diz assim, ó. Um rapaz de 50 quilogramas, então, rapaz de 50 quilogramas, está inicialmente parado sobre a extremidade esquerda da plataforma plana de um carrinho em repouso, em relação ao solo plano e horizontal. A extremidade direita da plataforma do carrinho está ligada a uma parede rígida, por meio de uma mola ideal, de massa desprezível e de constante elástica, 25 newtons por metro, inicialmente relaxado. O rapaz começa a caminhar para a direita no sentido da parede, e o carrinho move-se para a esquerda, distendendo a mola, ponto. Entenderam, né, a ideia, né? Ele anda para frente, o carrinho vai para trás, né, entre aspas. Na verdade, o carrinho vai ficar parado, mas o que acontece? Ele distende a mola. Para manter a mola distendida de 20 centímetros e o carrinho em repouso, sem deslizar sobre o solo, o rapaz mantém seu movimento uniformemente acelerado. O rapaz mantém-se em movimento uniformemente acelerado. Considerando o referencial de energia na situação da mola relaxada, determine o valor da energia potencial elástica armazenada na mola, distendida de 20 centímetros, e o módulo da aceleração do rapaz nessa situação. Então, a primeira pergunta: quanto que é a energia potencial elástica que a mola armazena na hora que você estica, na hora que você deforma 20 centímetros? Fácil. Kx² sobre 2. Energia potencial armazenada na hora que você puxou. O trabalho é forçado? Sim. Quem vai ganhar essa energia é a mola. Ela vai... Energia potencial. Elástica. Esticou a mola. Alguém realizou um trabalho forçado. Quem? Menino. Ele está gastando energia, a mola armazenou. Então, fazer essa conta. 25. Agora, tem que tomar cuidado com o quê? Toma cuidado. A deformação está em centímetros. Porque o X está em 20 centímetros. Lembre-se sempre que quem comanda as unidades normalmente são as constantes, tá? Como isso aqui é característico da mola, o que significa essa constante? Cada vez que eu aplico uma força de 20 newtons, esta mola deforma de 1 metro. Se eu aplicar uma força de 50, ela vai deformar 2 metros. Isso é característico da mola. Depende do material da mola também. Tá? Então, cuidado que quem comanda as unidades é a constante. Veja que está em metros. Tá? Então, esses 20 centímetros, eu vou escrever quanto? 20 centímetros, né? Posso escrever 2 vezes 10 a menos 1 do metro ou não? Porque 20 centímetros é 0,2 do metro. Dividir por 100. Então, 0,2, 2 vezes 10 a menos 1. Então, ó, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Dividido por 2. Tá?
Bom, essa energia potencial elástica vai dar. Ó, cuidado com essa conta, hein, gente? 25 vezes. Eu queria que alguém falasse para mim. Quanto que é 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado? A minha preocupação está aqui, ó. 4 vezes 10 a quanto? Menos 2? A segunda ou a menos 2? Cuidado, tá? Menos 2. Menos 2. Quadrado do expoente é produto. Tá? Cuidado com essa coisa. Porque ao quadrado fica positivo. Não, isso aqui é produto, hein? Tá? Cuidado para não errar isso, tá bom? Portanto, a energia potencial elástica armazenada na mola será de 4 por 2 dá 2, 50. 50 vezes 10 a menos 2, ou 0,5 joules. Pronto. Tá? Bom, e a segunda pergunta? Qual é o módulo da aceleração do rapaz nessa situação? Então, como ele está andando no movimento acelerado, pelo que ele falou, tá? Ele está aplicando uma força no carrinho. Só que o carrinho fica em repouso. Se o carrinho está em repouso, no carrinho a resultante é zero. E que forças que acontecem no carrinho? Duas forças. Quais são? Uma força que puxa o carrinho para cá, que é a força devido à mola, e a outra força seria qual? A outra força seria a força que o menino está fazendo no carrinho. Tá? Como o carrinho está em repouso, o que eu posso falar dessas duas forças? O carrinho está em repouso, não sai do lugar. A tendência dele, se ele parar, se o menino parar de aplicar força, o carrinho volta, porque a mola puxa. Mas ele aplica força. Uma resultante de forças do menino. Que aí tá atrito, tem um monte de coisa dele, que ele mantém o carrinho em repouso. Para o carrinho permanecer em repouso, o que tem que acontecer? A resultante é nula? A resultante é nula. Tá? Então, para a resultante ser nula, essa força é a própria força elástica. Portanto, é ela que pega na massa e acelera. E é essa aceleração que eu quero. Ora, a força é a força elástica. Como é que se calcula a força elástica? Quem lembra? Cuidado para não confundir aqui. Como é que se calcula a força elástica? Kx. Kx. Que é igual a massa vezes gama, que é a aceleração. Portanto, vai ficar quanto? A constante, que é 25. O x, que é 2 vezes 10 a menos 1. Dois vezes 10 a menos 1, dividido pela massa, que é 50. Fazendo essa conta, a aceleração dá 0,1 metros por segundo ao quadrado. Certo? Você vê que eu falei para vocês, né? Que
a aplicação do teorema, quando entra a energia potencial, é sempre essa pegada aí, viu? E normalmente é fácil mesmo. Muito bem. Alguém está copiando aí? Eu posso apagar? Vou apagar, hein? Porque nós vamos entrar na aula 23/24. Provavelmente não consigo dar a 24, mas a gente já começa. Bom, pergunta. Com essa aula eu termino a apostila 2? Alô? Câmbio? Sim, prof. Sim. Acaba, né? Tá legal. Beleza. É porque as minhas separatas é um pouco diferente de vocês. Bom, o que é que nós temos a partir de agora? O fechamento é juntar os dois teoremas TEC-TEP num só. Quer dizer, esse TEM, que eu chamo de TEM, Teorema da Energia Mecânica, ele é o mais completo de todos. Tá? Você pode usá-lo em qualquer situação que você queira. Isso vai ser muito importante. Tá? Bom, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o que é energia mecânica? Bom, energia mecânica é o nome que se dá. É o nome que se dá à somatória da energia cinética que um corpo possui, que é a chamada energia de movimento, e a energia potencial que esse corpo armazenou devido ao trabalho realizado pelas forças conservativas. Então, energia mecânica é o nome que se dá. A soma da cinética com a potencial. Só o nome. Ok? Bom, dado isso, preste atenção. Nós vamos imaginar que eu tenho um corpo aqui e que nesse corpo eu aplique N forças. N forças, tá bom? De tal forma que a resultante dessas forças seja essa daqui. É bem aleatório. É bem generalizado. É uma resultante.
Quais são? Vamos pensar aqui agora. Bom, a pergunta que eu te faço é, vê se você concorda comigo. A resultante dessas forças que eu estou falando, vocês concordam que algumas dessas forças podem ser forças do tipo conservativas? Eu faço essa pergunta e eu gostaria que alguém concordasse comigo ou não. Pode ser que no meio dessas forças pode ter alguma que é conservativa? Pode ou não? O que vocês acham? Sim. Sim. Por exemplo. O peso? Boa. Podia ter uma força elástica? Podia. Tá? Agora, mas também pode ter uma força que não seja conservativa. Eu vou representá-la assim, ó, não conservativa. Pode? Você pode me dar um exemplo? Você pode me dar um exemplo de uma força que não é conservativa? Atrito? Por exemplo, atrito. Então, agora eu vou dar uma frase assim super inteligente. Quem são as forças não conservativas? As forças não conservativas são aquelas que não são conservativas. Quem são? Todas, menos quem? Peso, elástica e elétrica. O resto, todas serão forças conservativas, não conservativas. Atrito, normal, força magnética, centrípeta, empuxo, mais um monte de forças que nós temos aí, modalidades de força. Tração, tá? Bom, baseado nessa ideia, eu vou extrapolar um pouquinho. Se eu tenho essas forças, elas podem realizar um trabalho. Então, eu posso escrever que o trabalho da resultante será igual a quem? Trabalho das forças conservativas mais o trabalho das forças não conservativas. Correto? Lembre-se que eu fiz isso já logo no começo da aula de trabalho. O trabalho da resultante é o trabalho das forças que estão atuando no sistema. Tudo bem? Bom, eu vou isolar aqui, ó, o trabalho das forças não conservativas. Se eu isolar, como é que fica? Vai ficar o trabalho realizado pela resultante menos, isolei aqui, menos o trabalho das forças conservativas. Até aí está tudo bem? Acompanhando bem? Muito bom. Vou continuar a desenvolver mais um pouco aqui, ó. O trabalho das forças não conservativas é igual a... Teria algum aluno bom nessa sala que conhece algum teorema que fala do trabalho da resultante das forças? Quem é o trabalho da resultante das forças? Você aprendeu algum teorema que fala do trabalho da resultante?
Tec. TEC. Então, quem era o TEC? Trabalho da resultante. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Certo? Menos. Você conhece algum teorema que trata do trabalho das forças conservativas? Sim. Qual é? mv² sobre 2. Opa, Lele. Trabalho das forças... Não, é cinético, desculpa, eu confundi você. Trabalho das forças conservativas, como Sim. chama o teorema? Pega na massa e gama? Não, TEP. Já não foi? É o TEP. Isso daqui. Como é que é o TEP? Energia potencial inicial menos a energia potencial final. Certo ou não? Tudo bem? Calma que agora eu buguei. Pro, por que é esse? Eu sei. Eu queria que você conversar mais com você. Ó, esse aqui, trabalho da resultante, na verdade, esse é o TEC. Foi aquele que a gente viu na aula retrasada. Trabalho da resultante de forças. Energia cinética final menos energia cinética inicial. E na aula passada, e dos exercícios que a gente fez hoje, foi o TEP, que é o teorema da energia potencial, que é quem? Só o trabalho das forças conservativas. Certo ou não? Agora faz sentido. Desculpa, prof, eu estava confundindo. Pegou, né? Ótimo, muito bom. Bom, então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou arrumar isso aqui. Vou arrumar, ó. Trabalho das forças não conservativas. Veja que isso é o trabalho de qualquer força, hein? Qualquer uma. Tá? Eu vou tirar esse parêntese todos aí, ó. Ó, vou escrever energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vou tirar esse parêntese. Menos a energia potencial inicial, menos com menos, mais a energia potencial final. Bom, olha aqui, continuando. Trabalho realizado pelas forças não conservativas é igual a... Repara que a gente pode juntar algumas coisas aí, né? Não pode? A gente pode juntar final com final, porque tem o mesmo sinal. E pode juntar inicial e inicial, que está com o mesmo sinal. Então, eu posso escrever aqui, ó. Vou juntar energia cinética final mais a energia potencial final. E aqui eu posso colocar o menos em evidência. Fica a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Certo ou não? Entenderam essa passagem aqui? Matemática só, tá? Bom, isso significa dizer que o trabalho realizado pelas forças não conservativas equivale a... Eu pergunto para você, o que é cinética mais potencial? O que eu chamei isso daqui de cinética mais potencial? Mecânica. Então, ó, eu tenho aqui, ó, a energia mecânica final que o corpo possui, menos energia cinética inicial e potencial inicial. Energia
mecânica inicial. E que, portanto, como é final menos inicial, isso é um delta ou não? Sim. Portanto, variação da energia mecânica. Neste momento, está demonstrado o teu terceiro teorema salvador da mecânica. Este é o TEM. Então, o TEM é o trabalho realizado pelas forças que não são conservativas. Energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Tudo bem até aí? Logicamente que eu vou fazer agora, na próxima lousa, as conclusões que nós vamos tirar baseado nesse teorema. Então, deixa eu bater uma foto disso. E aí depois eu vou repetir a escrita do teorema, tá? Bom, vou apagar, tá? Muito bem. Então, nós demonstramos que o trabalho realizado por forças não conservativas equivale ao quê? A variação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica final menos a mecânica inicial. Certo? Muito bem. Atenção. Conclusões. Primeira conclusão. Pode existir uma situação em que não exista nenhuma força que não seja conservativa, que realize trabalho? Pode ter uma. Lembre-se que para realizar trabalho são duas condições: existir a força e causar deslocamento. Você já, lembrando das situações que a gente já estudou, vocês lembram de alguma situação em que as forças não conservativas não realizavam trabalho? Não tem como. Não tem como? Por exemplo, e quando fala que despreze o atrito? Ah, mas aí pode ser só forças conservativas, não? Sim, só tem força conservativa atuando. As não conservativas... Eu entendi a pergunta ao contrário, da não conservativa. Ah, tá. Então, por exemplo, chegam para você e falam assim, ó, o trabalho da não conservativa, ou o atrito é zero, despreze a resistência do ar. Aí você fala assim para mim, ah, professor, mas tem normal. Mas a normal, às vezes, o que acontece? Normalmente a normal ela não é perpendicular ao deslocamento, então também não realiza trabalho. Então, pode existir situações em que as forças não conservativas, o trabalho delas seja zero. Se isso ocorrer, e é uma coisa que ocorre com bastante frequência, pelo menos em nível dos vestibulares modernos aí, ó, eu vou escrever. Primeira,
Se o trabalho das forças não conservativas for igual a zero, olha para o teorema, como é que fica? Zero igual a quem? Energia mecânica final menos a mecânica inicial, certo? Qual é a conclusão? Eu chego à conclusão que a energia mecânica inicial do corpo, do sistema, é igual à energia mecânica final. Essa é uma primeira conclusão importantíssima. Quer dizer, se o trabalho das forças não conservativas for zero, a energia mecânica ela é constante. E isso ganha um nome. Quando eu estiver numa situação em que o trabalho das forças não conservativas for zero, quer dizer que a mecânica é constante, nós chamamos isso de sistema conservativo. Vai caber a nós descobrir se o sistema é ou não conservativo, para poder aplicar o teorema da energia mecânica desta forma. Energia mecânica num lugar é igual a energia mecânica do outro. Lembra que energia mecânica é cinética mais potencial. Para isso aqui ficar constante, se aumenta a cinética, diminui a potencial. Se aumenta a potencial, diminui a cinética. É esse balanço que acontece, ok? Mas isso quando o trabalho das não conservativas é zero. Ora, mas a vida não é tão bela assim. Pode existir uma situação que o trabalho das forças não conservativas seja diferente de zero. Isso ocorre? Ora, quando ocorre isso? Me dá um exemplo que pode ocorrer isso. Se tiver o quê? Tração, por exemplo. Por exemplo, tiver tração. Se tiver o que mais pode ter? Atrito. Certo ou não? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, então, por exemplo, tem atrito. O sistema não é conservativo. Por quê? Porque o atrito vai realizar trabalho. Então, várias situações, o trabalho existe. Ora, se o trabalho existe, pensa aqui comigo, ó. Eu posso escrever que a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, ela é, essa diferença, essa variação, ela é diferente de zero. E, portanto, a energia mecânica inicial será diferente da energia mecânica final. Correto? Então, o que significa isso? Se o trabalho das forças não conservativas for diferente de zero, eu falo que a energia mecânica não é mais constante. E aí, nós chamamos isso de sistema não conservativo.
cabe a nós, quando enfrentarmos a situação, identificar se o sistema é ou não conservativo. Se for conservativo, você vai aplicar o tem da sua maneira mais simples, e se não for conservativo, tem que aplicar o teorema da forma mais completa. E aí vocês vão ver comigo como é que a gente aplica tudo isso. Certo? Vamos mais uma foto. Tudo bem até aí, gente? Beleza? Muito bom. Só para a gente iniciar, vamos ver se a gente consegue fazer o exercício 1 e 2. Qualitativo apenas, tá? E aí depois nós temos mais 2 aulas só de exercício geral aí, tá bom? Então, vamos ver o primeiro exercício, que é da FUVEST. Vamos ver o que vocês acham. Ó, na figura abaixo, a figura abaixo mostra o gráfico da energia potencial gravitacional, que ele chamou de U, de uma esfera em uma pista em função da componente horizontal X da posição da esfera na pista, tá? Então, você tem uma esfera numa pista e você tem em função da componente X, tá certo? Da posição da esfera. A esfera é colocada em repouso na pista, na posição de abscissa, X igual a X1. Olha lá. Tendo energia mecânica menor do que zero. Tá? A partir dessa condição, sua energia cinética tem valor. Primeira observação que está escrito aí. Note e adote. Desconsidere os efeitos dissipativos. O que é que você vai escrever do lado desse exercício? Se é para desconsiderar os efeitos dissipativos, escreva sistema conservativo. E se, portanto, o sistema é conservativo, a energia mecânica ela é constante. Então, você tem, olhando o gráfico você tem U, que é a energia potencial, aí ele chamou de E, que é a energia mecânica, tá? E o zero, que seria a energia potencial também. Bom, a partir dessa condição, sua energia cinética tem valor, ele quer saber qual é o valor da energia cinética. Atenção! A energia mecânica é constante. Tá? Então, qual é o valor da energia cinética? Vamos pensar aqui nas alternativas. O valor da energia cinética será máximo e igual a U0 em módulo. O valor da energia cinética será igual a E quando x igual a x3. Será mínimo quando x igual a x2? Será máximo quando x igual a x3? Ou será máximo quando x igual a x2? Pergunta simples.
onde ela será máxima? Quando a potencial for... Quero escutar. Vou repetir a pergunta. 0? Ó, onde ela será máxima? Quando a energia potencial for Mínimas? mínima. Porque aqui não está dando valor, né? É mínimo. E eu te pergunto, onde a energia potencial é mínima? No zero? É o menor valor que você tem para a energia potencial? Portanto, é quando x é igual a x2. Portanto, a resposta é E. Não pode ser no x igual a x3, porque há um equilíbrio. Não pode ser no x igual a x2 é mínimo? Lógico que não, é máximo. Quando é igual a E, x igual a x3, não. Aí está em equilíbrio. Então, um lugar qual é o valor da energia cinética? A única que suporta bem é quando o máximo que ela vai ter quando a potencial for mínima. E é só quando x igual a x2. Beleza? Prof, a Bia Rede perguntou por que não é a letra A. Por que não é a letra A? É máximo igual a energia cinética, terá um valor máximo igual ao zero. Ela não é igual ao zero. Ela tem um valor máximo quando x igual a x2, mas não pode ser igual ao zero. Porque a energia mecânica não é uma mais a outra. No valor máximo não pode ser igual ao valor da zero da energia potencial. Respondi, Bia. Alguém me fala aí. Ela falou que sim, agradeceu. Professor. Oi. Uma coisa que eu não entendi. Por que tipo, no ponto, por exemplo, x igual a x3 a energia mecânica está em equilíbrio, sendo que, tipo... Não, equilíbrio não. Ela tem um valor E. E o E vale quanto? Cinética mais potencial. Pode ser máximo o valor da cinética nesse momento? Não. Não. Porque você tem o potencial também, que tem um valor. Então não pode ser máximo. Tá, Sempre beleza. pensa no balanço, tá? Uhum. É que eu vi equilíbrio, eu acabei ouvindo equilíbrio, eu pensei que tipo seria esse E. De força, essas coisas, né? Não. Tudo bem? Beleza? Beleza. Joia. Vamos passar para o 2, que parece ser uma coisa do inferno, mas não é. Tá? Então ele fala assim: um pêndulo é formado por uma haste rígida, inextensível, de massa desprezível, e em uma das extremidades há uma esfera sólida de massa m. A outra extremidade é fixa em um suporte horizontal. A haste tem comprimento L e a esfera tem raio R. O pêndulo é deslocado de sua posição de equilíbrio até uma altura H e executa um movimento harmônico simples no plano, conforme mostra a figura. O enunciado é de se assustar. Com relação ao movimento desse pêndulo, analise as proporções. 1. A energia mecânica em A e em B são iguais? O que vocês acham? Energia mecânica. Bom, a pergunta é simples. Existe um problema no enunciado, qual é? Mais ou menos existe. Vocês acham que esse sistema é conservativo ou não? Não, porque tem a atração do pêndulo. Sim, mas a atração está realizando o trabalho? Não. Não está. Agora, deveria falar. Despreza a resistência do ar, mas ele teve uma dica aqui que ele falou.
É um movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples ele é considerado um sistema conservativo. Tá? Então, esse é um dado que eu estou passando para vocês. Então, eu pergunto para vocês, considerando isso, a energia mecânica em A e em B são iguais? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim. Sim, né? Porque se o sistema é conservativo, a mecânica em qualquer lugar vai ser igual. Ela é constante. Tá? Então, essa está certa. 2. As energias cinética e potencial em A e B são iguais? Não. Não. 3. A energia cinética em A é mínima? Sim. Sim. E o que é máxima aí? É a potencial. Perfeitamente. Então, a gente tem 1 e 3, está certo. 4. A energia potencial em B é máxima? Não. Em B é máxima? A potencial? Acho que não. Não. É a mínima, é 0, inclusive se adotar o referencial. O que é máximo em B? A cinética, né? Cinética. É o ponto de maior velocidade que ele tem, de maior energia cinética, mas a potencial é 0. Então, cinética máxima, potencial mínima. Potencial máxima, cinética mínima. Então, fica a resposta C. Tudo bem? Beleza? Bom, então, a partir de agora, nós temos para a gente se divertir. Nos divertirmos, desculpa. A aula que vem, só exercícios gerais de energia mecânica. Então, a próxima, nós temos 1, 2, 3, 4 exercícios, e mais o da aula, que seria a aula 24, 25, da apostila 3, que é uma aula aqui só de exercícios gerais também. Tá bom? Beleza? Tudo certo? Então é isso aí, gente. Boa semana para vocês. Vocês têm um descansinho aí, né? Não tem? Sim. Tá bom. Então dá uma descansada boa aí, viu? Para a gente poder encerrar, finalizar junho legal. Tá bom? Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, professor. Muito obrigado. Não, Tchau, tchau. Tchau, Pro. Bom final de semana. Letícia, filha da mãe, tá no final. Tchau. Professor, não coloca mais ser responsável como co-host. Ela tava mudando meu nome. Já mudou meu nome umas 2 vezes. Mentira. Pode confiar em mim. Davidzinho. 1, 2, 3. Ele que colocou isso. Mentirosa. Nossa, você tá ferrado, Letícia, sério. Tá bom, gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Nada. Tchau.